Olá, professores. Na reunião de ontem, nós estabelecemos uma nova rotina de trabalho em função das mudanças no Classroom e eu vou passar isso para vocês agora através de um vídeo tutorial. Nós adotamos a seguinte forma de trabalho. Então, dividimos o colegiado de cada série ou ano de ensino em 3 grupos, conforme a tabela que foi enviada para vocês no WhatsApp oficial. Na aba número 1, vocês encontram a relação de todos os professores do colegiado e seus e-mails correspondentes. Então, os professores foram divididos em 3 grupos, que serão responsáveis por dividir e colaborar nas atividades impressas e nas atividades digitais para repostagem nas classes oficiais. Então, cada grupo ficará responsável por uma semana de atividade, assim dividindo as responsabilidades na elaboração das atividades. Na aba 2, vocês encontram as semanas. Então, cada grupo ficou responsável por uma semana. Então, nesse caso, o grupo 1 ficou responsável pela 4ª semana, do dia de 22 a 27 de junho, o grupo 2 do dia 29 a 3 de julho e assim para as demais semanas do trimestre. Qual é a ideia de trabalhar com as classes mães? Então, vou abrir uma classe de 6º ano que foi criado, vocês receberam esse convite no e-mail de vocês, ou aparece o convite lá dentro do Classroom. Então, essa classe de 6º ano é uma classe mãe. Então, nós vamos alimentar essa classe e os professores irão buscar as atividades digitais dentro dessa classe para repostagem nas classes oficiais do Classroom. Então, aqui nós temos as pessoas, todas as pessoas, todos os professores do colegiado foram convidados para essa turma e nas atividades que as coisas irão acontecer. Criamos tópicos por disciplina: arte, ciência, educação física, ensino religioso, assim com as demais turmas. E eu vou utilizar, então, como referência a turma do 6º ano. Sugerimos que vocês comecem pelas atividades impressas. Então, nas atividades impressas, haverá um link. Quando clicado, vocês serão direcionados para essa pasta compartilhada do 6º ano. Então, aqui nós temos as atividades que vocês irão elaborar e as atividades que serão devolvidas pelos alunos para posterior correção e alimentação do livro registro de classe. Nas atividades, o professor responsável, o grupo responsável por aquela semana, vai entrar na atividade e deverá inserir as questões dentro das suas disciplinas, conforme fizemos na prova Seja um Aluno Nota 10, certo? Recomendamos, visto que esse arquivo será um arquivo utilizado pelos demais colegas, que ao inserir a questão da disciplina, tá, vocês indiquem a resposta, tá, dessa questão, tá, para que o outro professor também tenha tranquilidade na hora de fazer a correção desse material. Para isso, nós vamos utilizar a função de comentário, tá? Visto que as questões poderão ser de múltipla escolha, como também poderão ser, descritivas, tá? Então, é importante, pelo menos, dar o caminho para o colega da resposta da questão. Então, para isso, vocês vão indicar onde que vocês querem indicar o comentário. No caso, pode ser na alternativa ou até mesmo no enunciado da questão. Vem nesse mais e adiciona um comentário. Vamos trabalhar com comentários, pessoal. Por quê? Porque esse mesmo arquivo é o arquivo que será impresso para as crianças ou jovens que estarão buscando essas atividades na escola, tá?
Então, mantendo o comentário, fica o registro de qual a alternativa ou qual o caminho da resposta da questão, sem modificar a estrutura principal do documento, tá ok? Então, vou cancelar aqui. Lembrando que esse arquivo, na medida que a gente vai alimentando, né, esse arquivo ele vai salvando automaticamente. Outra recomendação é que a gente sempre utilize, tá, esse padrão de nominação dos arquivos e das atividades. Então, segundo trimestre, atividades impressas, sexto ano, semana 04, 22 a 27. Isso vai facilitar os demais professores do grupo a localizar esse material e também para o pessoal da secretaria conseguir fazer a impressão na minha classe. Basta eu clicar no link que vai ser direcionado para a minha pasta. Tá? Ainda falando sobre essa pasta de atividades, vocês observam que aqui a gente tem uma outra pasta que é as atividades devolvidas. Então, nessa pasta, nós iremos postar em formato PDF as devolutivas dos alunos. Tá? Diferente do primeiro trimestre, de parte e do início do segundo trimestre, nós iremos subir os arquivos por nome do aluno. Então, nos sextos anos, irá aparecer o nome do aluno, tá? No arquivo. Então, ficará um pouquinho mais fácil, tá? Nesse caso, o pessoal da secretaria que já está ouvindo também, que eles têm acesso a essa pasta, nós vamos sempre pedir para que eles façam, tá, a postagem do arquivo dentro da pasta correspondente, ou melhor, onde o aluno está matriculado, em qual turma o aluno está matriculado. Então, sexto A, matutino. E assim para todas as turmas, tá? Que tem as atividades impressas. Então, o professor que tem o sexto A, ele vai no sexto A e vai encontrar as atividades digitalizadas do sexto A. E assim para as demais turmas. Voltando agora para o Class, vamos lá para a disciplina de arte. Então, a partir do momento que eu já fiz as minhas atividades para a impressão, eu posso copiar aqui esse padrão, facilita bastante, e vou criar uma atividade colocando o título, sempre fazendo referência. Então, segundo trimestre, atividade impressa, sexto ano, semana 4, de 23 a 27. E aqui, então, eu crio a minha atividade. Seja ela um documento, uma apresentação, uma planilha, um desenho, um formulário, certo? E crio as minhas instruções e atribuo a um tópico de arte. Crio a atividade. Falando das atividades, quando o professor realizar um teste, tá? E autocorrigível, essa configuração também, tá, acompanhará quando o professor importar a atividade, tá, dessa classe mãe. Tá? Então, com relação à questão de datas de entrega, né, isso fica aí a critério de vocês também. Lembrando que quando o professor faz a repostagem para a sua sala oficial, tá, vocês poderão editar essas atividades, tá, e atribuir as configurações que vocês julgarem mais adequadas, como inserir novas questões. Poderemos utilizar também o mural para deixar recados para os colegas, certo? Caso a gente tenha dificuldade de encontrá-los, né, no WhatsApp, acho que podemos criar como padrão sempre utilizar um mural, tá, para esses recados. Tá? Nós da equipe diretiva também passaremos a utilizar, tá, o mural como forma de deixar alguns recados, alguns lembretes. Ainda falando sobre as atividades impressas,
vamos retornar aqui à turma de sexto ano, nós sempre vamos deixar um modelo como referência, tá? Então, não editem esse modelo, copiem o modelo para colocar dentro das atividades, certo? Sugerimos que vocês não apaguem e mantenham esses arquivos dentro do Drive para um posterior resgate, tá? Apesar de a gente manter o backup desses arquivos, vai facilitar para a gente, para todos, um possível resgate dessas atividades, certo? Então, desenvolvi todas as atividades aqui dentro da minha classe mãe. O professor, vou pegar aqui a turma do terceiro A de língua portuguesa como exemplo, que é o que está mais próximo. Vou em atividades, tá? Então, eu vou criar atividade e vou reutilizar uma postagem, tá? Então, eu vou localizar em qual turma, né, essa atividade está. Aqui estava por recente. Então, eu vou buscar aqui no sexto ano. Qual atividade eu quero buscar. Seleciono e reutilizo a atividade. Eu preciso garantir que essa função esteja ativada. Ou seja, tá? Quando ela está ativada, todos os arquivos que foram criados, tá, lá naquela classe mãe serão importados, tá, para a sua classe oficial do Classroom. Como se você tivesse feito toda a atividade dentro do seu próprio Classroom. E aqui eu posso reeditar essas atividades. Olha, quando são várias turmas, tá, do mesmo ano de ensino, eu vou postar as mesmas atividades, tá? Eu posso, inclusive, selecionar todas as turmas, tá, ao mesmo tempo que eu quero fazer essa postagem, tá? A única coisa que eu tenho, tá, que tomar cuidado é o seguinte: como lá na disciplina onde foi criada a atividade, ela foi associada a um tópico, naquele caso, tópico de arte. Então, aqui, eu vou excluir e vou atribuir ao tópico correspondente, certo? Edson, e se eu não fizer isso? Se eu não fizer isso, será automaticamente criado um tópico chamado arte, porque era esse tópico que estava atribuído naquela turma classe mãe, certo? E vou, então, programar, tá? Ou vou postar essa minha atividade. Nesse caso, nós vamos descartar o rascunho e não vamos publicar na sala do professor. Falando sobre a classe oficial, em função da mudança no Classroom, nós tivemos que reorganizar os tópicos obrigatórios do Europa. Então, nós vamos manter o tópico aula, segundo trimestre, atividade de apoio, segundo trimestre, atividades adaptadas, se necessário, segundo trimestre, avaliações e recuperação do primeiro trimestre. O nosso Classroom já tem uma estrutura criada. Então, o que nós faremos? Onde nós temos o tópico chamada, nós vamos renomear esse tópico para aula. Então, todas as atividades que são postadas pela CED, juntamente com o link da frequência, nós vamos atribuir ao tópico aula. E onde estava a atividade de apoio, nós vamos, então, atribuir as atividades que nós estamos elaborando coletivamente, tá? E os demais tópicos seguem com a mesma organização que nós já estávamos trabalhando. Com relação às atividades postadas pela secretaria, nós então usaremos como nota de trabalho, tá? Dos 3 pontos, né, que prevê o nosso regimento no item avaliação. Com relação ao trabalho colaborativo com as classes mães,
é um trabalho que vai demandar de nós uma responsabilidade, visto, né, que o trabalho é colaborativo e outras pessoas dependerão desse trabalho. Voltando às atividades impressas, vocês terão acesso mais tarde a essa planilha, certo? Então, todos os professores, todos os alunos receberão semanalmente as atividades, como já vinha acontecendo. Mas agora vocês terão, então, um controle mais efetivo das atividades que são entregues e das atividades que foram devolvidas, certo? Então, aqui vai ter o turno do aluno, o CGM do aluno, o nome do aluno, ano, série, o número do aluno. Se o trabalho foi entregue ao aluno e se o trabalho foi devolvido, tá, pelo aluno, certo? Mais tarde, a gente vai colocar um filtro aqui e ficará mais fácil para que vocês consigam, né, fazer essa gestão das atividades.